Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, formação profissional em computação, evolução da computação e paradigmas de programação. Olá pessoal, bem-vindo a todos a essa aula. Nós estamos na segunda aula da semana 1, na disciplina de formação profissional em computação. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a evolução da computação, e os paradigmas de programação. A professora Alessandra Alanes é vista dos ombros para cima em uma sala com sofá bege de almofadas estampadas e, ao fundo, uma estante preta com vasos, taças e porta-retratos. A tela é dividida entre a apresentação de slides de fundo cinza e em letras pretas, à direita, e a miniatura da janela de vídeo da docente, à esquerda. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Para falar da evolução da computação, a gente preparou aí esse primeiro slide, Esse primeiro slide aí traz uma sequência de marcos importantes que aconteceram aí na evolução da computação, Se você pensar, a evolução da internet até os dias atuais, ela trouxe grandes mudanças para nossas vidas e as vidas de várias pessoas aí na Terra, E se você pensar, tudo isso começou em 1969, A internet, ela completou 51 anos de história e desde então ela vem passando aí por grandes mudanças até os dias atuais, É uma das grandes descobertas aí do homem no último século, Hoje em dia você não consegue pensar em passar nenhum dia sem internet, Não dá para imaginar, isso deixaria um caos, Qualquer um imagina a loucura que o mundo seria sem internet. A grande evolução da internet, ela começou aí na área militar do governo americano, com a ideia de proteger o país contra as guerras, no caso, principalmente, contra a Guerra Fria, Os conceitos, militares da internet, eles tiveram início aí na década de 70, porém, foi só na década de 60, na verdade, que efetivamente a ideia se desenvolveu tanto nos Estados Unidos, como na antiga União Soviética. Em 62, já tinha uma ideia de uma rede aí que eles chamavam de uma rede intergaláctica. Eles queriam conectar computadores, e 7 anos depois, isso conseguiu realmente acontecer, em 69, e aí deu início do surgimento, do nascimento da internet. Então, por isso a internet aí está completando 51 anos. Nos anos 70 e 80, dá-se início ao termo internet, Nesta década surgiram os protocolos, que aí vocês devem já conhecer, os protocolos TCP/IP, O uso do termo internet, ele aconteceu só em 1974, com a primeira publicação aí sobre o protocolo TCP, Nos anos 80 e 90, surgiram as grandes redes, as redes WAN, Em 1983, se deu o grande marco das redes aí TCP/IP, e todas as redes com o mesmo endereço de IP puderam, então, estar conectado para troca de arquivos e mensagens, Mas a grande popularização da internet, ela aconteceu lá no ano 88, onde houve a abertura dessas grandes redes aí com fins comerciais, Já no final dos anos 80, começou a conexão aí dial-up, E, porém, se vocês, quem lembrar, a grande explosão da internet no mundo foi a partir de 1989, quando os Estados Unidos resolveu comercializar a internet para o resto do mundo, O World Wide Web, nossa conhecida WWW, que se utiliza antes de qualquer navegação, foi criado aí pelo famoso, e célebre Tim Berners-Lee, E ele nasceu com a intenção de ajudar aí a organização europeia nas suas investigações nucleares. Assim, várias pessoas, elas poderiam estar trabalhando juntas no mesmo assunto, no mesmo documento. Nos anos 90, aí surge o HTTPS, que assim garantia que esses dados enviados, eles fossem criptografados, E aí a gente consegue enxergar
onde nasceu a nossa internet atual, né? A partir dessa época, o interesse mundial foi grande em torno da internet, onde acabou causando aí grande explosão. Assim, as pessoas começaram também a ter os hardwares a preços mais baixos, né, combinando com essa questão aí da mudança de arquitetura de hardware, né, da minimização aí dos chips, né, e aí todo mundo começou a era do computador pessoal, né, juntando aí a ideia de ter um PC com acesso discado aí à grande rede, né. Ainda, se vocês olharem, na década de 90, né, foram criados aí os grandes portais, né, um deles, o Yahoo, né, bate-papos, mensagens instantâneas, serviços de e-mail gratuito, né, o Hotmail, os sites de busca, né, a Google na sequência, né, e hoje, na atualidade, a gente tem aí computadores, né, internet das coisas, né, tudo já embutido em qualquer tipo de equipamento, né, inclusive vestuários que a gente conhece. Então, essa aí é um pouco da história, pensando aí nessa linha do tempo traçada por esse slide. No slide com o título Evolução, uma linha do tempo formada por uma seta vermelha para a direita. Ela inicia à esquerda nos anos 60, mainframes, representada pela foto em preto e branco de uma sala com computadores enormes. Avança para os anos 80, redes de micro e emuladores, com a foto colorida de computadores de tubo. Segue para os anos 90, cliente e servidor. O último marco é a atual Internet 2.0, redes sociais, IoT, com a foto colorida de computadores de tela plana, notebooks e uma rede formada por pontos luminosos interligados por linhas. Nos anos 2000, né, como começou a grande novidade da web, né, com a facilidade da aquisição de computadores e com a internet disponível aí para o público em geral, né, a tecnologia foi evoluindo, e aí nós tivemos grandes avanços significativos, né? Um desses avanços foram as redes sociais, né? Assim como a Google, isso foi assim uma grande evolução, um grande acontecimento para esse período. Embora o Facebook não tenha sido o primeiro, né, a primeira rede social, ele é considerado o caso mais bem-sucedido de uso de aplicação da internet como meio de comunicação e informação, né? Ele fornece acesso, inclusive, a notícias, permite que as pessoas se comuniquem em tempo real, né? Outro grande exemplo é o YouTube. Ele é um meio de entretenimento hoje, né? Eventualmente ele substitui até as mídias tradicionais, como TV e rádio, né? Hoje é muito mais fácil você chegar numa casa e encontrar pessoas, né, que em vez de uma televisão, ela tem um computador e aí assiste programas no YouTube. Com a chegada massiva de usuários na internet, as empresas acabaram percebendo o enorme potencial, né, de impactar o seu público por meio dos canais de redes sociais, né? E que hoje é impossível falar de internet sem publicidade. Hoje a gente tem muito serviço gratuito da internet por causa dessa publicidade, né? Ela acabou desencadeando a quarta revolução industrial, né? Levando o mundo aí ao que chamamos de era da informação. Inclusive, a internet 2.0 já está sendo tratada como uma nova etapa que permite que os usuários deixem de ser apenas um espectador passivo, né, e passa a interagir e a colaborar entre si, até, inclusive, criando conteúdos, né. A internet 2.0, ela é uma tendência, né, baseada em desenhar sites encontrados aí centrados em usuários, que facilita aí o compartilhamento e a troca de informações. Slide com o título Atualidade, o texto. Nos anos 2000 começou a grande explosão da web, facilidade da aquisição de computadores, internet para o público em geral. Assim, a tecnologia foi evoluindo e tendo grandes avanços significativos. À direita do texto, sobre a palma da mão de uma pessoa, hologramas de computador, notebook, smartphone e ícones de aplicativos.
Ainda pensando na internet, né, você tem aí a questão da internet que sai de uma internet discada, a internet de banda larga aí com a criação de redes 3G, 4G e agora prometida 5G, né? Hoje em dia a internet acabou virando uma necessidade diária, tanto para o uso empresarial quanto nas nossas casas, né? Hoje a gente tem um despertador na internet, a gente precisa aí, no dia a dia, esse acesso à internet. Agora ela está também sendo colocada para outros objetos e lugares, né, para oferecer outros valores, né, como agora mostra o surgimento da internet das coisas, né. A linha do tempo da nossa internet, né, ela é formada por diversas evoluções aí e diferentes valores compartilhados que levaram a humanidade a transformar, inclusive, a maneira como eles têm o seu estilo de vida, como eles vivem, como eles se comunicam, né? E são mudanças que veio para mudar para sempre hábitos e costumes aí da humanidade. No slide de mesmo título, o texto da internet de escada à banda larga, criação da rede 3G, 4G e agora 5G. Atualmente, a internet é uma necessidade diária no setor empresarial e doméstico. Está em todos os objetos e lugares em que oferece valor, como nos mostra o surgimento da internet das coisas. O trecho oferece valor está destacado em vermelho. À direita do texto, a imagem de uma cidade sobre a qual há hologramas de figuras representativas como carro, café, nuvem, rede Wi-Fi, entre outros, interligados por linhas que formam uma rede. Abaixo, hologramas do painel de controle de um carro e ícones de rede Wi-Fi em uma sala de estar. Dentro dessa ideia de evolução, né, a gente falou na aula passada sobre a questão de saber programar para não ser programado, né, como uma necessidade essencial do ser humano hoje em dia, né, como a necessidade de saber ler e escrever. E para saber programar, uma das ferramentas que a gente tem são as linguagens de programação, né? A linguagem de programação, ela é uma maneira de se comunicar, né? Ela é um padrão de comunicação, como outras linguagens, né? E ela é um padrão de comunicação para se comunicar através de instruções com o computador, né? E aí, para fazer essa comunicação, a gente usa palavras e símbolos. Então, como em outras linguagens, a linguagem de programação também ela tem regras de sintaxe e regras de semânticas que são traduzidas em um programa de computador, né? Assim como as linguagens humanas, quanto mais linguagens de programação vocês conseguirem aprender, que vocês souberem, né? Imagina-se que serão maiores as suas chances aí de conseguir se virar em qualquer ambiente de desenvolvimento aí no futuro, vislumbrando essa evolução aí da computação, permeando e suportando as diferentes áreas de profissões aí do futuro. A versatilidade que se tem, né, sabendo diversas linguagens de programação, ela acaba sendo cobrada, né, lógico que para os profissionais da área de computação, de TI, mas ao mesmo tempo para profissionais de diferentes áreas, né? Mesmo que você não queira se especializar na área de computação, né? Sempre é bom ter uma base aí das principais linguagens, né? O dinamismo do mercado tecnológico, ele acaba demandando cada vez mais que nós, profissionais, pessoas da área de TI, nos mantenhamos sempre atualizados e por dentro de novidades, né? E com aquela ideia de aprender a aprender, né? Sempre aprendendo, né? Então, é importante vocês aí estarem em foco com algumas linguagens, né? E a gente agora vai falar sobre a questão da linguagem e seu paradigma. Sob título Linguagens de Programação, o texto são para comunicação com o computador, constituídas de comandos que, quando utilizados corretamente, executam uma ação. A depender do objetivo proposto, a solução que a linguagem oferecerá obedece a um tipo de paradigma. À direita do texto, ilustração de mãos digitando em um computador. E ao redor, em balões de fala retangulares, nomes de linguagens de programação como Java, JavaScript, Swift e Python. Uma linguagem de programação, ela segue um paradigma, né?
Então, uma definição de paradigma, né, é uma maneira de classificar as linguagens pensando nas suas funcionalidades, né? É uma maneira de definir paradigma, é dizer que é um meio de classificar as linguagens com foco principal, né, nas suas funcionalidades. Então, só para vocês terem uma metáfora de um exemplo, né, imagine que você esteja se mudando de residência, né, e precisa levar todas as suas coisas para sua nova casa, né. Você já sabe qual é o problema, né, mas de qual forma ou de qual paradigma você vai usar, né, vai se ater para resolver essa questão. Existem diversas formas de classificar, né, diversas formas de dividir as principais linguagens de programação. Então, se você for pensar na questão, né, de paradigmas, você pode dividir as linguagens de programação em linguagens do tipo imperativo e do tipo declarativo. A imperativa é a linguagem que especifica os passos a serem seguidos, e a linguagem declarativa, ela trabalha na relação ou função entre os dados, né? Então, o foco dela são os dados. Dentro da linguagem imperativa, nós temos linguagens que são procedurais e linguagens orientadas a objetos. A procedural, ela trabalha com procedimento, né? E aí esses procedimentos são instruções, são passos a serem executados, né? E aí você tem vários exemplos, né? Fortran, COBOL, BASIC, né? O Pascal, né? Agora, a gente tem dentro das linguagens imperativas também as linguagens orientadas a objeto, né? A ideia aí, a organização é diferente, né? Porque em vez de trabalhar com procedimentos e passos, agora na orientação objeto, você define o objeto e a relação entre esses objetos, né? Então, você muitas vezes acaba abstraindo objetos do mundo real, físico, né? Não sempre a gente consegue, né? A gente vai ter objetos que são lógicos também, né? Mas a ideia é você ter esses objetos e as suas relações representados nessas linguagens. E aí você tem grandes exemplos de linguagens famosas, como Java, C Sharp, Python, Ruby. A gente tem diversas linguagens nessa linha. O intuito da criação é mesmo a questão de aproximar, né, a ideia das estruturas de um programa, né, com a ideia de coisas, né, objetos do mundo real, né. Então, por isso vem o próprio nome desse tipo de linguagem, né, orientada a objetos, né, como um objeto, algo genérico que pode representar uma coisa qualquer que seja tangível. Dentro da linguagem do paradigma declarativo, né, a gente tem as linguagens do tipo funcional, né. A ideia é definir funções, né, matemáticas para realizar computações, e aí evita dados ou estados que são mutáveis. Dentro desse tipo de linguagem, nós temos dois grandes exemplos aí, que são a linguagem Prolog e a Haskell, tá? Nós também temos uma classificação de linguagens pensando em tipos de linguagem de programação quanto à estrutura dos seus tipos. Então, nós vamos ter a classificação das linguagens como fracamente tipada, fortemente tipada, dinamicamente tipada e estaticamente tipada. Dentro das linguagens fracamente tipadas, né, nós temos as variáveis que não é definido o tipo das variáveis, né, e aí elas podem facilmente ser modificadas, né. O grande exemplo desse tipo de linguagem é o PHP, né. A fortemente tipada são as linguagens que os tipos das variáveis são imutáveis e pré-definidos. Por exemplo, Java, né? Java é uma linguagem fortemente tipada. Linguagens dinamicamente tipadas são linguagens mais modernas, são as linguagens que os tipos das variáveis é definido em termos de tempo de execução. E aí você tem Python e Ruby como os principais exemplos. E tem as linguagens estaticamente tipadas, né? Ela tem um tipo das variáveis que é definido no momento de compilação, e aí você tem Java e C como grandes exemplos, tá? Continuando a classificação de linguagens, né? A gente tem as linguagens também de programação,
que podem ser classificadas de acordo com o seu grau de abstração. Então, a gente tem o grau de abstração como uma escala para a linguagem, né? Quanto mais baixo, mais próximo da linguagem de máquina, e quanto mais alto, mais próximo da linguagem humana. Então, nesse caso, a gente vai ter linguagens de baixo nível, né? São linguagens, basicamente, que tem símbolos, né? Que representam o código de máquina, né? Nós temos as linguagens aí de médio, né? De médio nível, que aí a gente vai ter linguagem que possui símbolos que podem ser diretamente traduzidos para o código de máquina, e nós temos, finalmente, a linguagem de alto nível, né? Então, aí a gente tem outras classificações, tá? E também tem a classificação de acordo com as gerações aí, que eu deixo aí para vocês. Slide intitulado Categorias de Linguagens e o texto. As linguagens de programação normalmente são divididas da seguinte forma, seguido de um fluxograma. Do retângulo Linguagens de Programação, no topo partem 4 ramificações: paradigma, estrutura de tipos, grau de abstração, geração. Paradigma se subdivide em imperativo e declarativo. Imperativo é classificado em procedural, estrutura de blocos, orientação a objetos, computação distribuída. Declarativo é classificado em funcional, programação lógica. Estrutura de tipos é classificada em fracamente tipada, fortemente tipada, dinamicamente tipada, estatisticamente tipada. Grau de abstração é classificado em baixo nível, médio nível, alto nível. Geração é classificada em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Fonte desta e da próxima imagem, take.net/blog, linguagens de programação mais usadas. Depois de falar das classificações das linguagens de programação, né, nós podemos pensar no trade-off dessas linguagens, né? Existem alguns critérios aí conflitantes para as linguagens de programação. A citar 2 critérios conflitantes são a confiabilidade e o custo de execução, né? Eles são conflitantes porque, por exemplo, a linguagem Java, ela exige que todas as referências aos elementos de um vetor sejam verificadas, e aí ela acaba garantindo que os índices estejam em suas faixas válidas. E com esse passo de verificação, acaba se aumentando o custo, né, de execução dos programas em Java, que contém aí um grande número de referência a vetores, né, elementos de vetores, né? E os projetistas de Java, eles acabam optando pela eficiência de execução, né? Eles trocam, né? Eles perdem em eficiência de execução, mas eles acabam ganhando em confiabilidade, né? Então, é uma decisão já baseada nesse trade-off, né? Você tem que saber que isso é uma opção. Outro conflito que é bastante citado entre as linguagens de programação, né, outro trade-off, é a questão da facilidade de escrita e a legibilidade, né? Por exemplo, ponteiros em C++, né, eles são facilmente modificados, né? Eles são facilmente manipulados de diversas maneiras, né? Isso possibilita a questão de endereçamento de dados de uma maneira muito mais flexível, né? Agora, devido a essa flexibilidade, né, essa facilidade de manipulação, né, podem acontecer problemas aí de confiabilidade com o uso de ponteiro, né, e eles, por isso, já foram excluídos de Java, né. Então, a gente sempre vai ter essa questão aí de trade-offs e saber escolher a linguagem correta para o domínio de aplicação, né, para o que a gente pretende, considerando essas características das linguagens, né. No slide com o texto lido pela professora, os termos confiabilidade e custo de execução estão destacados em vermelho. Em resumo, para fechar para vocês, aprender linguagem de programação é importante, né, é interessante você aprender mais de uma, né, várias linguagens que você puder, né, de diferentes categorias também, é bem interessante, né, ela vai acabar isso aumentando a sua capacidade de comunicação no mundo computacional, né, e aí acaba aumentando a capacidade de usar diferentes maneiras de
construir e escrever diferentes soluções, né, diferentes programas. Aprender diferentes linguagens também vai deixar você mais eficiente, né, para escolher as linguagens na hora de você criar os seus projetos, né, e você vai poder trabalhar essa escolha de uma maneira mais inteligente, né. E aquela questão, né, quando você aprende mais linguagem, mais facilidade de aprender novas linguagens você tem, né, isso não vale só para idiomas, mas vale para linguagens de programação também, né. E, finalmente, o projeto e a avaliação de uma linguagem de programação dependem do domínio, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado de não cair naquela armadilha de escolher a linguagem que a gente mais conhece, mais sabe, para desenvolver uma aplicação, né? Sem pensar na aplicação e nas características da linguagem, né? Então, entre os critérios mais importantes para a avaliação da linguagem, né, você tem que pensar na questão da legibilidade, da facilidade da escrita, a confiabilidade e a questão do custo, né. Aí, nessa figura, tem um resumo para vocês, né, uma figura, na verdade, tirada de um site, que mostra, né, o ser humano tem uma ideia, né, e com essa ideia, ele consegue aí montar uma descrição do problema aí, usando um raciocínio lógico. Aí ele pode utilizar-se de uma linguagem de programação para fazer um algoritmo, né, e aí ele vai escolher uma linguagem de programação, né, para fazer um programa de computador, né. Esse programa de computador, ele vai escrever aí numa linguagem de alto, médio ou baixo nível, né, que vai ser transformada numa linguagem de máquina executada, né, pela máquina aí. Então, esses seriam aí os passos de transformação, desde a ideia do ser humano, né, até a linguagem de máquina. Então, você vai ver que vai se trabalhar diferentes abstrações aí do problema ou da solução. Slide intitulado Em Resumo, com uma imagem formada por figuras interligadas por setas que apontam em sentido horário. As figuras são a silhueta de uma pessoa, uma lâmpada, peças de quebra-cabeça, engrenagens, folha com o escrito primeiro, segundo e terceiro passos, nuvem com as palavras Python, JavaScript e C#, folha com a informação .exe, página com um código de fonte, página com uma linguagem de máquina e o monitor de um computador. As figuras e as setas são acompanhadas de palavras que formam o texto. O ser humano tem uma ideia e, com raciocínio lógico, utiliza da lógica da programação para criar um algoritmo que, através de uma linguagem de programação, define um programa de computador escrito em código-fonte, traduzido para a linguagem de máquina executada pela máquina. Né? Com isso, eu finalizo a aula de hoje. Deixo para vocês a bibliografia que foi utilizada. No slide, a bibliografia. Robert Sebesta. Conceitos de Linguagem de Programação, capítulo 1 e 2, páginas 2 a 101, editora Bookman, edição 11/2018, idioma português. Fernando Esquírio, Fernanda Silva, Cleiton Goulart, Rubem Fagundes e Fabrício Silva, Pensamento Computacional, capítulo 1, editora Saga 2019, idioma português. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Utilizem da bibliografia para se aprofundar mais no texto e a gente se vê numa próxima aula, então, da semana 2. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo.